Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né, online. Para mim é um grande privilégio, né, poder estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor em uma data tão especial, né, que é o Dia dos Pais. E gostaria, então, de parabenizar todos os pais que estão aqui presentes e todos aqueles que também estão nos assistindo. E meu desejo é que, através da palavra do Senhor, né, vocês possam ser aquecidos, fortalecidos, renovados, né, e que o Espírito Santo possa realmente encontrar no coração de cada um de vocês um coração que deseja ouvir a palavra do Senhor, né, e principalmente que deseje praticar no dia a dia, né, o que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. E, logicamente, que a palavra não é somente para os pais, né? A palavra do Senhor é para todos nós, né? Todos aqueles que desejam realmente render o coração na presença do Senhor, né? E deseja aprender com a palavra da verdade, né? Aquele que pode nos orientar em toda a nossa caminhada. Né? Então, gostaria que nós pudéssemos ouvir a palavra de hoje como algo que o Senhor preparou para cada um de nós, né? E que Ele possa encontrar, então, em nós esse coração aberto, esse coração ensinável, né, e um coração principalmente disposto a obedecer, né, a sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, por esta manhã. Agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de estarmos diante da tua palavra e poder ouvir, ó Deus, do que o Senhor reservou para nós esta manhã. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós aqui, ó Pai, um coração aberto, um coração rendido em Tua presença, um coração, ó Pai, que deseja cada vez mais e mais aprender contigo e principalmente, ó Pai, praticar realmente tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado e que o Senhor deseja nos ensinar também esta manhã. Peço a Tua bênção especial sobre todos os pais, ó Deus, que estão aqui diante de Ti nesta manhã. Eu lhe peço, meu Pai, para que o Teu Santo Espírito possa me fortalecer e renovar a cada um deles, que ao ouvir a Tua palavra, Deus, eles possam segurar cada vez mais e mais firme as Tuas mãos, posso olhar, ó Deus, com um olhar mais fixo, mais firme também para Ti, para que em toda a caminhada deles, ó Deus, e dentro de toda a responsabilidade que o Senhor tem dado a cada um deles, eles possam em todo o tempo depender do Senhor e confiar em todos os Teus caminhos, ó Pai. Entregamos, então, esse tempo em Tuas mãos e que, diante da Tua palavra, ó Deus, nós possamos estar com temor e tremor, né, com o coração realmente desejoso, ó Deus, de Te ouvir e compreender, ó Pai, a Tua palavra. Entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje eu escolhi como reações do nosso coração. E o texto que nós vamos estar trabalhando em cima desse tema é a palavra que é muito conhecida por todos, eu creio, né, que é de Lucas 15, versículos de 11 a 32, que é sobre a parábola do filho pródigo. Eu creio que muitos aqui já conhecem essa parábola, mas essa parábola chamou minha atenção em alguns pontos. E quando Jesus ele começou a contar essa parábola, é porque ele tinha algo no coração dele que estava o incomodando. Eu creio que todos sabem que quando Jesus ele estava andando, ia multidões atrás dele, né, para ouvir os seus ensinamentos, alguns talvez pelos milagres, né, alguns talvez porque queriam, né, comida, alguma coisa. Mas muitos ali, eles realmente tinham esse desejo de ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Mas também no meio dessa multidão tinha aqueles que nós falamos como fariseus e os escribas, né, que são os mestres da lei. Aqueles que se consideravam sábios, aqueles que se consideravam conhecedores da palavra, né, e muitas vezes criticavam algumas reações de Jesus. E principalmente quando ele se envolvia com os pecadores, quando ele recebia os pecadores, quando ele sentava junto com os pecadores para comer, né, se alimentar com esses pecadores, esses fariseus e escribas ficavam muito irritados. Porque como que um judeu, como que uma pessoa que se mostra conhecedor também da palavra, ele se junta a essas pessoas? Isso era um incômodo que esses homens tinham no coração
e por algumas vezes eles criticavam a Jesus por essas reações, né, de ele se infiltrar ou ele se aproximar dessas pessoas que na época talvez eram rejeitadas, né, ignoradas, né, que se consideravam sujos, né, no meio ali do povo. Mas Jesus, ele se importava com cada um deles. E tem mais duas parábolas anteriores ao do filho pródigo que também está no mesmo assunto, né, que, na verdade, Jesus está enfatizando essa questão do valor que há em algo que se perdeu. Talvez quem esteve assistindo o culto de domingo passado, vocês lembram que o nosso irmão Daniel Kishimoto, ele compartilhou sobre a perda do celular, né? Ele falou um pouquinho aqui que ele tinha perdido o celular e que ele ficou preocupado, porque, na verdade, o celular era da empresa, né? Então, ali tinha várias coisas que eram importantes para ele, né? E ele perdeu esse celular, ele não lembrava onde tinha deixado esse celular, e ficou, então, à procura desse celular. Até que ele até comentou que ele chegou a despertar de madrugada, ainda preocupado, né, com o celular. E ele, então, não sei se é algum aplicativo que tem, né, que faz localizar aonde que o objeto está. Então, ele despertou de madrugada e colocou nesse aplicativo, daí detectou ali mais ou menos o lugar onde o celular poderia estar, ele foi até lá e encontrou, né, e sentiu, então, aquele alívio, né, de ter encontrado um objeto que era importante para ele naquele momento, né? E é exatamente isso que Jesus também ele estava querendo falar através dessas parábolas. Então, as duas anteriores, uma fala sobre a ovelha perdida, a outra fala sobre uma moeda de uma mulher que para ela tinha muito valor, e o terceiro, então, é essa história do filho pródigo, né? E ele começou a contar essas parábolas exatamente porque tinham esses homens que o criticavam pelo fato dele se importar, pelo fato dele se envolver, se aproximar de pessoas que eram, talvez, rejeitadas pela sociedade, né? Então, eu gostaria de... E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pensar de uma seguinte forma. A minha filha mais nova, né, a Amy, ela é acompanhada pela nossa irmã Ana Ikuta, né? Ela é uma psicopedagoga e também psicóloga, e por muitos anos a Ana tem acompanhado a vida da Amy, né, que tem tido algumas dificuldades na linguagem, né? Então a Ana tem acompanhado a Amy durante um bom tempo. E ela, uma vez, ela compartilhou comigo e com o Takashi, né, em uma das sessões, um exercício que ela estava fazendo com a Amy, né? E esse exercício era o seguinte: por exemplo, a Amy liga para o pai, né, e fala assim: pai, eu estou com uma dificuldade em uma tarefa de casa, o senhor poderia vir aqui me ajudar? E daí, naquele momento, o pai responde, fala assim: não, filha, agora eu não vou poder, será que eu posso te atender mais tarde? Né? E assim fica a resposta do pai. Então, o exercício para a Amy era dela poder pensar vários outros motivos no qual o pai disse o porquê, né, que não ia poder ajudar naquele momento, né? Então, ela teria que pensar, então, em vários outros motivos. Ela falou assim: talvez ele estava em uma reunião, né, então era difícil ele sair naquele momento. Talvez ele recebeu uma ligação, então não ia poder também atender naquele momento. Talvez ele foi lá para Santa Ifigênia comprar um equipamento da igreja e não ia chegar a tempo. Não sei, talvez estava passando mal também, não sei. Tem vários outros motivos no qual ele poderia estar passando para que não pudesse atender a Amy naquele exato momento. E, pensando nesse exercício, eu gostaria de estar aplicando hoje, juntos, né, esse exercício, pensando, então, nas reações desses três homens, né, que seria o filho mais novo, né, o que é o filho pródigo, o pai e o filho mais velho, né? Então, gostaria de estar lendo separadamente, né, esses trechos e poder, então, fazer um pouco desse mesmo exercício, né, que a Ana tem feito com a Amy, para que a gente entenda um pouco, na prática, né, o que realmente Jesus estava querendo ensinar para aquela multidão. Então, vamos começar, então, com o filho mais novo, né, que é o filho pródigo. Primeiro, a gente poderia pensar assim: o que levou, né, o filho pródigo a querer a herança antecipada, né? Entendendo que, na época, você pedir a herança antecipada era um pecado, né? As pessoas achavam isso uma indignação, assim, de pedir a herança antecipada, sendo que o pai ainda está vivo, né? E no texto a gente vê que não está falando nada talvez do pai estar doente,
ou do pai estar comentando, né, que já quer realmente dividir as heranças com os filhos. No texto não fala nada disso, né? Mas ele fala que o filho mais novo foi até o pai e pediu, então, a sua parte da herança. Então, gostaria que nós pudéssemos já entrar no texto, gostaria que todos pudessem abrir, né, em Lucas, capítulo 15, né, de 11 a 14. Né, então, eu pensei aqui, o que então levou o filho mais novo a pedir a herança antecipada? Bom, acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é que ele estava insatisfeito, né, com a vida que ele estava levando, talvez já cansado já de uma rotina, né, todos os dias fazendo as mesmas coisas, encontrando com as mesmas pessoas, né, e talvez ali ele já estava sem graça assim a vida para ele. Então talvez ele estava querendo novos desafios para a vida dele, né? Ou talvez querer encontrar pessoas novas, né? Se relacionar com pessoas diferentes. Não sei, a gente pode pensar em vários outros motivos no qual o filho pródigo chegou a esse ponto de querer pedir a sua herança antecipada. Então, vamos lá no capítulo 15 de Lucas, versículos 11 a 14. Ele fala assim, continuou porque Jesus já estava falando, né, das outras duas parábolas, que era da ovelha e da moeda, né? Então, ele fala, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muito dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, aqui a gente já pensou um pouquinho, né, quais seriam os motivos do filho mais novo pedir a sua herança antecipada. Então, depois ele começou então a juntar tudo, depois que o pai separou, né, a herança, repartiu a herança, ele começou a juntar todas as coisas que ele tinha, e também, provavelmente, ele vendeu também, em troca, né, de dinheiro vivo mesmo, né. Então, ele fala assim, em poucos dias ele já pegou suas coisas, vendeu, trocou por dinheiro vivo, e foi para uma terra distante, né. E o interessante é isso, né, ele foi para uma terra distante exatamente para que ninguém fique lá fiscalizando o que ele ia fazer da vida dele, né? Agora que ele já tinha o seu dinheiro, ele queria usar, né, conforme desse na telha dele, né, conforme ele queria usar aquele dinheiro. Então, o texto já deixa bem claro que ele queria ir para um lugar bem distante, né, da cidade onde ele estava vivendo. E então aqui a gente começa a trabalhar esse exercício dentro dessas situações que ele encontrou, né, saindo da sua terra, saindo, né, talvez dos cuidados do seu pai. Ele começou então a se deparar com algumas situações, né? E a primeira dela foi que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, mas talvez ele não imaginava que viria essa grande fome naquele país onde ele estava, né? Essa foi a primeira situação de crise, de dificuldades que ele enfrentou, né? Mas agora ele estava distante da sua família, distante da sua cidade. Então, quais seriam as reações que ele poderia ter nessa crise? Aqui no texto ele já diz uma, né, que ele foi procurar um emprego, ele foi procurar alguma coisa para fazer, né, para que ele pudesse ganhar um trocadinho ali, né? Mas quais outras reações que ele poderia ter? Talvez ele poderia chegar lá no seu dono e falar assim, e pedir para o dono, será que não tem outros serviços que eu possa fazer? Né? Ou talvez ele pudesse já mostrar as habilidades que ele tinha, né? Vai que ele sabia mexer com madeira, vai que ele sabia consertar muitas coisas, né? Então, ele poderia ali mostrar serviço e mostrar também as suas habilidades, e talvez o dono, né, faria com que ele ficasse também em alguns outros serviços que ele tinha ali. Não sei se era uma fazenda, o que era, né? Mas ele poderia, então, mostrar as suas habilidades e talvez o dono, então, perceber que ele poderia pegar um posto maior, né, um serviço mais importante ali, né, naquela fazenda. E depois também a gente vê no texto que bateu aquela fome, né? Ele já estava passando alguns dias de fome, mas acho que, né, devido a alguns dias de trabalho já, fazendo algumas coisas, a gente vê que é num campo, né,
que ele foi cuidar, quando ele foi pedir esse emprego, ele foi mandado para cuidar dos porcos ali, né? E esses porcos ficavam em um campo. Então, provavelmente, ele andava muito, fazia muitas coisas ali que levava ele ao cansaço. E, como ele já vinha alguns dias sem se alimentar, bateu aquela fome desesperadora, né? E, nesse momento onde bateu essa fome, o que ele poderia ter feito, né? Eu creio que, acho que a primeira reação que talvez eu teria era de implorar por comida, né? Chegar lá no meu dono e falar, por favor, dona, eu estou morrendo de fome, já faz dias que eu não como nada. Será que não tem como o senhor dar alguma coisa para mim, né? Ou talvez andasse pelo campo ali e procurasse, não sei, uma bananeira, algum pé de alguma fruta, né? Ou sei lá, algum riachinho, algum laguinho que pudesse ter algum peixe também, mas que procurasse alguma coisa para, pelo menos, enganar um pouco o estômago, né? E talvez ele até tenha realmente tentado algumas coisas, né? Porque no versículo 16, ele fala que o texto ele diz assim, que ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse ninguém, talvez é porque ele tentou alguma coisa. Talvez ele chegou a pedir alguma coisa, né? Ou talvez tinha outras pessoas, né, que estava olhando a situação dele, mas ninguém lhe oferecia nada, né? Ninguém realmente se importou com a situação que ele estava, né? E ele chegou, então, nesse ponto do versículo 16. A fome era tão grande, mas tão grande, que ele chegou a desejar a comida daqueles porcos, né, que eram vagens, né, de alfarrobeiras que era uma mistura, assim, eu creio que é bem, né, assim, bem complicada. Acho que quem já trabalhou em fazendas ou já viu algum chiqueiro sabe como que é, né? Então, realmente não é uma coisa muito agradável de se ver e, principalmente, de querer comer nessa comida. Mas esse filho ele chegou a esse ponto, né, de querer até mesmo comer a comida dos porcos. Agora, a reação do pai. Agora, o pai aqui, os pais que estão presentes aqui, vão pensar uma lista, né, do que faria com o filho se viesse com desrespeito desse jeito, né, pedindo alguma coisa com tanto desrespeito. E quais seriam, então, algumas reações que o pai poderia ter tido? Bom, acho que uma é de dar aquela surra no filho, né, ou dar aquele sermão de 3, 4 horas, né? Fala, filho, senta aí que eu vou te falar uma coisa, né? E começa a falar, dar aquele sermão no filho, né? O que você está pensando, né? E talvez o pai também poderia envergonhar o filho, assim como ele fez com o pai, né? Porque, como eu disse lá no começo, você pedir uma herança antecipada, sendo que o pai ainda está vivo, né? Era uma coisa muito feia de se fazer, né? E provavelmente tinha algumas pessoas ali que presenciaram esse momento onde o filho mais novo estava pedindo essa herança, né? Então, o pai também poderia aí devolver talvez na mesma moeda, né? Envergonhar também o filho na frente das pessoas. Ou talvez, em vez de, sei lá, em vez de dar todo o dinheiro que ele tinha, né, que ele tinha de direito, fizesse algum acordo lá com o filho, né, falou, não vou te dar tudo, não, você fica só com essa parte, se vira aí, né? Mas a gente vê que também não foi isso que o pai fez. E agora o filho mais velho? Qual que poderia ter sido a reação do filho mais velho? Bom, eu coloquei aqui que poderia, sei lá, quando ele chamou lá, né, um dos funcionários lá, falou assim, o que está acontecendo aí que eu estou ouvindo essas músicas, essas danças, né? Deu o servo ele falou, não, o seu irmão voltou e o seu pai então pediu para matar um novilho, né, gordo e está fazendo uma festa lá pela volta do seu irmão, né? Então nessa hora, assim, quando ele ouviu que o irmão voltou, ele poderia ter saído correndo assim e ir lá abraçar o seu irmão, né? Não sei quanto tempo, né? O irmão mais novo ficou fora de casa, mas ele poderia ter, né, saído correndo e abraçar o irmão. Ou teria aproveitado nessa festa, nessa grande festa que o pai estava fazendo, e chamar lá os seus amigos também, né, os amigos próximos dele, e aproveitar essa festa que estava acontecendo na casa dele. Ou talvez também poderia chegar no irmão e fazer aquela declaração de amor, né? Não sei, será que os irmãos aqui fazem isso, né?
Acho que não, né? Eu lembro que nós somos em 5 em casa, né? Minha irmã mais velha, tenho 3 rapazes no meio e eu sou a caçula. Hoje, todos nós já entramos nos entas, né? 40, 50. Então, hoje a gente tem até realmente esses, né, esses momentos onde a gente declara mesmo, né? Eu te amo, eu estou com saudades. Poxa, vamos, né, vamos nos encontrar, vamos fazer uma coisa junto, né? Mas eu lembro que na época que meus irmãos eram jovens, o negócio não era tão bonito assim, não, né? Os meninos ali se pegavam. Eu e minha irmã acho que não era tanto assim, mas os 3 irmãos ali era difícil, né? Mas talvez o irmão mais velho poderia ter feito isso, né? Chegado no irmão e falar para o irmão, vai, poxa, irmão, eu senti muito a sua falta, né? Você fez muita falta depois que você saiu de casa, né? Então aqui a gente percebe então que há várias reações que nós podemos ter diante de alguma situação que acontece nas nossas vidas. Né? São várias situações que vão acontecendo no decorrer da nossa vida e nós vamos, então, tendo algumas reações. Né? E aqui eu coloquei só algumas reações. E se a gente parar mesmo para pensar, a gente consegue encontrar muitas outras reações diante das situações que acontecem na nossa vida. Né? Só que há um ponto aqui que nós precisamos nos atentar, né, que é um ponto muito importante, e precisamos nos atentar. Porque, muitas vezes, as reações que nós temos diante das situações que acontecem na nossa vida, ela reflete o que está no nosso coração. É daquilo que nós estamos alimentando o nosso coração. Então, conforme nós alimentamos nosso coração e do que nós estamos guardando no nosso coração, é o que reflete nas nossas reações. Né? Então, e na palavra de Deus, há vários textos que falam da importância, né, do nosso coração. E gostaria de compartilhar algumas com vocês. Uma está em Provérbios 4, 23, que ele fala assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Lucas 6, 45, ele fala assim que a boca fala o que está cheio o coração. Né? E em Provérbios 23, 17, ele fala assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. Né? E se a gente for procurar, a gente consegue encontrar vários outros versículos que falam da importância que há ao nosso coração, daquilo que nós guardamos e alimentamos o nosso coração. Porque daí, quando acontecem as situações na nossa vida, as nossas reações vão ser as reações daquilo que está no nosso coração. Né? Então, pensando um pouco nisso, eu gostaria, então, de agora, de fato, entrar, né, na real reação que esses 3 homens tiveram diante dessa situação que eles se encontram. Né? Então, voltando mais uma vez, né, no filho mais novo, gostaria de agora ler com os irmãos Lucas 15, do 17 a 20. Do 17 a 20, reação do filho mais novo. Então, caiu em si e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai. Essa foi a real reação que o filho mais novo, né, que o filho pródigo, ele teve diante dessa situação que ele se encontrava naquele momento. Talvez no início ele estava resistindo, né, talvez por orgulho, talvez por vergonha, né, de voltar para a sua cidade e se deparar com olhares negativos das pessoas, né? Talvez aquela incerteza, né? Será que meu pai vai me aceitar de novo? Né? Então, talvez no começo ele resistiu, sim, né, de voltar, né, para o seu pai ou para a sua casa. Mas o texto, ele fala assim,
que caindo em si. Para mim, quando eu comecei a pensar sobre essa frase, ele caiu em si, eu comecei a imaginar como se fosse uma das maiores escamas que estava caindo dos seus olhos, né? E fez com que o seu coração se enchesse de arrependimento, de tristeza por tudo que fez o pai passar, no dia que ele pediu, né, a herança antecipada, e o quanto ele foi ingrato com seu pai, né, sendo que, na verdade, o seu pai ainda estava vivo quando ele pediu a herança, né, quando ele pediu a parte dele. Então, é como se tivesse então caído aquela escama grossa, né, de enganos que ele estava tendo, e ele começou então a sentir esse arrependimento, começou então a cair em si daquilo que ele fez com seu pai, né, e dessa ingratidão que ele teve, né, em relação ao seu pai, né, de por tantos anos ter cuidado do filho, de ter dado tudo que o filho precisava, né, e sem mais nem menos chegar no pai e dizer: pai, dá-me tudo né, da minha parte, eu quero sair da casa, né? Então, quando ele fala, ele caiu em si, eu comecei então a imaginar como se fossem então essas escamas do engano que caíram dos seus olhos e fez ele perceber, né, a grande besteira, né, que ele fez na vida dele. E agora o pai, né, qual foi a real reação do pai? Vamos lá em versículo 20 a 24. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O pai, quando ele avistou lá o seu filho, ele poderia muito bem, né, ter tido aquele sentimento, né, de raiva, de ódio, né, de ver aquele filho e lembrar de tudo que o filho fez, né, antes dele sair de casa, né, ele podia estar muito decepcionado com esse filho, e talvez também aquele sentimento, né, de não querer mais ver esse filho, nem que ele viesse pintado de ouro na frente dele, né. Então ele poderia muito bem ter esse sentimento no coração, né, e não aceitar o filho de volta. Mas as reações que nós percebemos no texto são diferentes, né? Nós percebemos que o coração desse pai estava cheio de compaixão, estava cheio de alegria, estava cheio de generosidade, estava cheio de gratidão e de muito amor. Porque, na verdade, no coração do pai, esse filho, ele tinha um valor muito grande. Esse filho, ele tinha um valor muito grande no coração desse pai. Então, ele teve essas reações, né, de um coração com muita compaixão, alegria, generosidade, gratidão e amor. Mas é isso porque ele sabia o valor que esse filho tinha para ele. Agora, e o filho mais velho? Qual poderia ter sido, né, qual foi a real reação que ele teve? Vamos lá no versículo 25 a 30. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. A única
A única e única me deste e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes mandar para ele um novilho cevado. A gente vê umas palavras muito duras aqui do filho mais velho, né? E a gente percebe, então, que no coração dele havia um ressentimento com seu pai. Havia também desrespeito com seu pai, né? Com as palavras que a gente vê aqui, a gente viu que ele estava falando com seu pai ali como se fosse de igual para igual, né? E começa, então, a falar algumas palavras muito duras. A gente pode perceber também em suas palavras que a obediência dele em fazer as coisas do pai era por pura obrigação, né? Ele fala assim que ele se compara aqui com um servo, né? Eu vim te servindo esses anos todos, né? Então a gente percebe que ele fazia muitas coisas ali por obrigação e não por ter também um coração grato por tudo que o pai vinha fazendo na vida dele também, né? E a gente vê então que o filho mais velho, ele por fora, ele se mostrava tudo certinho, obediente, né? Fazia tudo o que o pai pedia, mas no seu coração ele estava alimentando enganos e mentiras que foram endurecendo o seu coração a ponto de cegá-lo, a ponto de não conseguir enxergar que, na verdade, ele é o que tinha tudo ali à sua disposição. Ele estava ali com o pai, né? Então, ele tinha tudo à sua disposição. Mas esse ressentimento que ele estava tendo com seu pai, esse ódio que ele estava tendo do seu pai, e talvez muitas coisas que foram acumulando no coração dele em relação ao seu pai, né, quando acontece a situação, ele não consegue enxergar de uma forma diferente, a não ser querer reclamar para o seu pai, né, de tudo que estava acontecendo, né? E ele fala assim, pai, eu que fiquei tantos anos aqui servindo ao Senhor, fazendo tudo o que o Senhor me pedia, mas nenhum cabrito o Senhor me deu para eu poder festejar com os meus amigos, né? Agora chega esse meu irmão aí que pediu toda a parte dele, saiu de casa, aproveitou ao máximo a vida dele lá, chega tudo, né, tudo sujo aí, e o Senhor dá o melhor novilho, né, para ele. O que é isso, né? Então a gente vê que o coração desse filho mais velho, ele estava totalmente cheio de enganos e mentiras, ao ponto de endurecer o seu coração, né? E uma das coisas que também me chamou a atenção quando eu estava pesquisando sobre esse texto, né, do filho pródigo, o Takashi, acho que faz uns 2 anos atrás, ele ganhou um kit, né, de um amigo dele, que tinha assim, tinha um biscoitinho, tinha um devocionário pequenininho, e tinha um livro que era exatamente sobre o filho pródigo, né? O autor desse livro é John MacArthur, e ele fez uma análise completa dessa parábola do filho pródigo. E tem um comentário lá que ele faz nesse livro que eu achei interessante, que ele fala assim que ele achou interessante como que Jesus encerrou essa parábola, né? Porque deixou aquela pontinha de curiosidade, né? E diante daquela última frase do pai, o que o filho mais velho respondeu? Qual foi a reação do filho? Então, vamos ver essas últimas palavras do pai, versículo 31 e 32. Então, ele ouve lá, né, todas as reclamações lá do filho mais velho, e no 31 e 32, o pai responde para ele. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa foi a resposta que o pai deu ao filho mais velho. Mas a gente percebe que a gente não, né, Jesus não conta depois, né, como que o filho mais velho reagiu a essa resposta. Qual foi a resposta do filho depois que o pai deu essa última fala, né? Então,
eu achei interessante também, quando eu parei pensando nesse ângulo, né, eu realmente achei interessante também. Falei, poxa, é verdade, né? Fica nessa curiosidade, né? O que será que o filho mais velho teria respondido, ou qual teria sido a reação dele depois dessa última fala do pai? Então, daí o autor dessa análise, ele fala assim, que ele acha, então, que Jesus ele fez de propósito mesmo, né? De ter encerrado essa parábola de propósito, porque, como eu falei no início, havia multidões que seguiam a Jesus. Haviam várias pessoas que iam atrás de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E, com certeza, diante desse ensinamento que Jesus estava querendo passar através dessa parábola, muito daquelas pessoas que estavam ouvindo teve também reações diferentes. Então, alguns que estavam ouvindo ali realmente talvez realmente, como que fala? Ele se identificou com o filho mais novo, né? E estavam ali realmente no sentimento de arrependimento, né? De realmente reconhecer várias coisas que vieram fazendo na vida, de pecados, né? De estarem se distanciando de Deus, né? Então, esse autor, né, do livro, da análise, ele fala assim, eu creio que realmente Jesus encerrou essa parábola de propósito, porque as reações daqueles que estavam ouvindo seriam diferentes, né? E a conclusão que eu gostaria de deixar para nós, eu queria que fosse também nesse sentido, né? Estamos mais uma vez diante dessa parábola, desse ensinamento de Jesus, né? Assim como eu disse, né, a palavra de Deus é para todos nós. Todos nós, diante da palavra de Deus, nós precisamos ter uma reação, nós precisamos ter uma resposta, né? E eu gostaria, então, aqui de lembrar qual que era, então, como fala? O significado, né, de cada um desses homens. Bom, o filho mais novo representa, então, os pecadores, que somos, na verdade, todos nós, né? Todos nós que pecamos, que de tempo em tempo nos afastamos também de Deus, dos propósitos que Ele tem para nós, ou nos desanimamos, né? Alguma coisa acontece na nossa vida, a gente também se revolta, a gente também começa a questionar. Então, o filho mais novo, na verdade, somos todos nós, na nossa caminhada também, né? De tempo em tempo, nós também nos deparamos, assim como o filho pródigo, né? Nos distanciando de Deus, né? Não querendo ouvir as orientações que Ele deseja nos dar, né? O pai representa, então, Jesus, né? Aquele que até hoje está sempre de braços abertos para receber os filhos que se arrependem, que reconhecem o pecado e que deseja voltar, né? Que deseja reconciliar com o Senhor, né? Então, Jesus ele está representando isso e representa até hoje para todos nós, né? E o filho mais velho, que é o que eu creio assim que é o ponto mais importante para nós pensarmos também nessa manhã. Bom, no texto, né, o filho mais velho ele representava os fariseus e os mestres da lei, né, aqueles que ficavam lá criticando a Jesus, né, por estar recebendo os pecadores, por estar comendo junto com os pecadores, né, mas eles se consideravam lá os sábios, os conhecedores, né, os bambambam da época, mas que tinham um coração totalmente fechado para a palavra de Deus, né? Que não permitia Deus trabalhar no coração deles, né? E por fim, não conseguia reconhecer o grande amor de Deus para com eles. Mas isso, para nós hoje, são para todos nós também. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos tido o privilégio de poder aprender com a palavra do Senhor, né? De poder ser orientado pela palavra do Senhor, né? Poder ser fortalecidos, renovados, restaurados, perdoados, curados pela palavra do Senhor. E nós também corremos o risco, se nós não estivermos cuidando muito bem do nosso coração e alimentando com as coisas que vêm do alto o nosso coração, nós podemos também cair, assim como esse filho mais velho, que na época eram os fariseus, né, de nós andarmos com Jesus somente no conhecimento, né, e não vivendo em prática, né, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né, de não estarmos vivendo coerente com a palavra do Senhor,
né? Então, tanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho representa todos nós. Mas o filho mais novo é aquele que realmente se arrepende. O filho mais novo é aquele que, diante da palavra de Deus, quando ele se depara, né, com a palavra de Deus, ele consegue reconhecer os seus erros, reconhecer a bondade de Deus, começa a reconhecer o quanto Deus é misericordioso, e ele realmente chega, então, a se esvaziar de todo o seu orgulho, de toda a sua vergonha, né, e se humilha diante de Deus e se arrepende, né, e deseja voltar novamente aos caminhos do Senhor. Mas também podemos, no decorrer da nossa caminhada, se nós não estivermos cuidando do nosso coração, também sermos como os fariseus, né, que temos conhecimento, sim, da palavra, mas que nós não estamos vivendo coerente com ela, né, nós estamos vivendo, praticando ela no nosso dia a dia. Então, como assim eu disse, né, situações que podem acontecer na nossa vida, e virão muitas ainda situações que vão passar pela nossa vida, e teremos várias reações diante dessas situações, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? E hoje, quais têm sido as nossas reações diante das situações que nós estamos enfrentando? Eu pedi para ter 3 irmãos, né, da nossa igreja, 3 pais, na verdade, da nossa igreja, e perguntei para eles, né, que nessa pandemia, né, já quase 1 ano e meio, ou talvez até mais, de pandemia, nós ouvimos muito de Deus, né, da gente ter fé, da gente confiar nele, né, a gente tem ouvido também adquirir a nossa esperança. E perguntei, então, para esses pais, como que eles, ouvindo isso de Deus, né, filho, tenha fé, confie em mim, né, eu sou a sua esperança. Qual que tem sido, o que você tem aprendido nesse tempo, né? E eu sou muito grata ao Senhor porque eu pude ver na vida desses pais corações que permitiram o Senhor trabalhar, corações que permitiram perceber o que Deus queria trabalhar na vida deles e através da vida deles, né? São pais que têm filhos de idades diferentes, né? Um dos pais tem filhos ainda pequenos, né? E ele pôde compartilhar comigo que para ele tem sido sim um desafio, mas que está sendo um tempo muito gostoso em poder ensinar a palavra de Deus para os seus filhos pequenos e aprender muito com eles, mas também poder ensinar a palavra de Deus para as crianças, né? Poder estar mais próximo das crianças e poder então ver, né, o agir de Deus na vida dos seus filhos desde pequenos, né? O segundo já tem um filho que já está na faculdade, né? Outra que está se preparando para entrar na faculdade, e ele também, né, compartilhou de que ele tem aproveitado muito esse tempo, né, onde ele está mais tempo dentro de casa, né? Ele está muito grato por poder acompanhar os filhos nessa fase tão importante da vida deles, né, que é de estar entrando numa faculdade, enfrentando os desafios da faculdade. O outro filho está se preparando, né, para entrar numa faculdade. Então, esse pai está muito grato, né, de poder estar acompanhando os filhos nessa fase, né? Então, ele fala assim que para ele essa pandemia trouxe sim bênçãos, trouxe sim momentos muito preciosos que ele pôde compartilhar com os seus filhos, né? E o terceiro, então, já são com filhos que já estão trabalhando, né, que já passaram por essa fase de estudos, né, faculdade, mas hoje já estão empregados, né, estão trabalhando, já estão na sociedade, estão exercitando, né, a função que eles escolheram na vida deles. E eu achei interessante porque esse pai, ele falou assim: eu sou muito grato porque a pandemia me trouxe desafios e eu pude aprender a cozinhar para minha família. Ele, acho que dentro de toda a família, é o que ficou mais assim dentro de casa, né, porque os filhos já estavam trabalhando, mesmo que online, né, mas estiveram ali trabalhando. E ele é o que ficava mais tempo assim, vou dizer folga, né, mas que ele tinha mais tempo para fazer as coisas em casa, né? Então ele começou então a aprender a cozinhar, a fazer algumas comidas, né,
para poder servir a família. E ele fala assim que para ele tem sido um aprendizado muito interessante, né? E de fato realmente ele conseguiu preparar uns pratos muito bons que os filhos e a esposa elogiou bastante, mas que ele também está muito grato de poder passar essa pandemia vendo os cuidados de Deus para com seus filhos, né, e para com a sua família, e ver que já se passou quase 1 ano e meio, né, e Deus tem sustentado a vida deles. Então a gente percebe que esses pais, pela graça e misericórdia de Deus, né, eles estão conseguindo ter reações diante dessa situação da pandemia que estão alimentando o próprio coração, né, com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, mas também está podendo alimentar o coração dos seus filhos com essa mesma bondade, com esse mesmo amor, né, com essa mesma graça. Né, e por isso eles estão conseguindo ver as suas famílias fortalecidas dentro dessa pandemia. Então a gente percebe a importância, né, de nós termos um coração conectado muito forte com Deus, se alimentando com coisas que é a palavra de Deus para a nossa vida, para que, de fato, a gente consiga manter a nossa caminhada em família, ou até mesmo individualmente, fortalecidos no Senhor. Né? Então, gostaria de deixar essas 2 perguntas para todos nós. E hoje, como está sendo as nossas reações diante das situações que acontecem na nossa vida? E a segunda, como que nós estamos reagindo diante da palavra do Senhor? Não somente todos os domingos aqui, ouvindo a palavra de Deus, mas nos nossos devocionais, no nosso dia a dia com Deus, no nosso tempo de oração com Deus, qual tem sido as nossas respostas, quais têm sido as nossas reações diante da palavra do Senhor, né? Eu carrego um versículo, eu creio que muitos aqui sabem, que eu carrego comigo e fica até no perfil do meu WhatsApp, que é o Provérbios 23, 26. E eu carrego ela no meu coração porque eu reconheço que a pessoa que mais se importa com o meu coração é o nosso Pai Celestial. E Ele pede o nosso coração todos os dias, porque Ele quer cuidar do nosso coração. E esse versículo de Provérbios 23, 26, ele fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O nosso Pai eterno, o nosso Pai Celestial é aquele que tem pedido o nosso coração todos os dias. Então, eu gostaria que nós também nesta manhã, diante da palavra que nós ouvimos hoje, pudesse também dar a nossa reação, a nossa resposta ao Senhor esta manhã. E se você também tem esse mesmo desejo que eu, de entregar ao Senhor o nosso coração, gostaria de te convidar, então, nesta manhã, né, a entregar o seu coração e permitir que Ele continue a cuidar dele, alimentando com a sua palavra da verdade, né, alimentando com o seu amor, alimentando com a sua graça, né, e com a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre cada um de nós. Amém? Gostaria de encerrar, então, essa pequena reflexão, né, cantando uma canção que, na verdade, o Chogo também escolheu. Para mim, foi uma resposta também do Senhor, porque não era essa música que eu tinha escolhido para fazer o fechamento, mas quando eu estava aqui na igreja preparando essa mensagem, e eu lembrei desse texto de Provérbios 23, 26, que, na verdade, também não era para ter entrado, mas eu lembrei porque é uma coisa que eu carrego comigo. Daí que, então, me veio essa música aqui, que chama Entrega. E eu, então, troquei, liguei para o Vincent e falei: Vim, será que no final da minha mensagem a gente pode cantar a música Entrega, né? E daí eu falei assim: o Chogo escolheu essa música, né? Então, para mim, foi uma confirmação de que eu estava em uma linha correta diante de Deus, daquilo que Ele estava falando no meu coração. E gostaria, então, de compartilhar com todos vocês e que essa canção seja a nossa oração esta manhã. Para mim, eu gostaria de fazer como um convite, mas também como um desafio. Porque assim como o autor da análise, né, que fez a análise completa do filho pródigo, cada um tem uma reação diante da palavra de Deus. E eu não sei como que vocês estão recebendo essa palavra nesta manhã. Então, eu gostaria que você, diante de Deus, pudesse, então,
dar a sua resposta, né? Os irmãos também que nos assistem em casa, que você possa estar à vontade aí na sua casa, né? E se você quiser fazer comigo essa oração através dessa canção, que você possa cantar comigo também. Mas se você não conhece essa canção, que você possa, com suas palavras, orar diante de Deus, colocar o seu coração assim como ela está, porque assim como eu disse, né? Jesus Cristo representa o Pai, aquele que até os dias de hoje está disposto a receber todos os filhos que, diante da palavra, se arrependem, né, e desejam voltar. Então, gostaria de convidar a todos, né, a fazer dessa canção uma oração nessa manhã, e dessa forma estaria encerrando, então, essa reflexão. Vamos lá? Reações e as respostas de cada um de teus filhos que ouviram esta manhã. Eu lhe peço ao Espírito Santo que o Senhor possa encontrar corações rendidos, que o Senhor possa encontrar vidas que estão abertas, ó Pai, a toda a transformação que o Senhor deseja ainda realizar na vida dos teus filhos. Pai amado, eu quero colocar mais uma vez o meu coração diante de Ti e peço, meu Pai, para que o Senhor continue a cuidar dela segundo a Tua vontade, para que eu não chegue, ó Deus, no decorrer da minha caminhada contigo, ter um coração endurecido, ter um coração fechado à Tua palavra, mas pelo contrário, que cada vez mais e mais meu coração esteja rendido aos Teus pés, prontas a ser transformada, pronta a ser restaurada por Ti, para que de fato eu possa viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, que o Senhor tem falado comigo. E assim desejo por todos aqueles que estão Te ouvindo nesta manhã, que o Senhor possa, ó Deus, encontrar em cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs corações que desejam ser entregues ao Senhor, para que o Senhor continue a cuidar segundo a Tua vontade. E muito obrigado, ó Pai, por poder ver pais que estão entregando seus corações a Ti, estão podendo colher frutos de um coração entregue, de um coração que está ouvindo a Tua palavra e está reagindo de uma forma saudável, que está reagindo de uma forma que tenha alegrado o Teu coração.
Por isso, meu Pai, eu lhe peço, Senhor Jesus, continua a fazer esta obra linda na vida da tua igreja. Entregamos em tuas mãos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Agora, pais, preparem o coração para assistir o que os seus filhos prepararam. Obrigada. Feliz Dia dos Pais.